Olá, muito boa tarde. Está começando Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre saúde mental. Em especial, transtorno de acumulação compulsiva. Para falar sobre este assunto, eu recebo o Arthur Gomes, coordenador do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, município de Gravataí, do CAPS 3 de Gravataí. Muito boa tarde, Arthur. Muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. Em primeiro lugar, eu queria entender um pouco mais o que é exatamente este assunto, sobre o que nós estamos tratando. Oi, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Meu nome é Arthur Gomes, eu sou coordenador do CAPS AD3, né? Que é o CAPS Álcool e Drogas, aqui do município de Gravataí. E, então, a ideia é falar sobre esse tema tão importante, né? Que é muitas vezes mal compreendido, que é o transtorno de acumulação compulsiva, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho sobre uma ação prática que aconteceu aqui no município de Gravataí, né? Que contou com a colaboração de 3 secretarias municipais, para pensar numa articulação mais integrada, assim, para lidar com esse caso, que muitas vezes é tratado de uma forma mais preconceituosa, enfim, né? Só se pensa em cuidar do lixo e não se cuida muito das pessoas, às vezes, né? Nós estamos falando de pessoas que acumulam objetos, que acumulam coisas dentro de casa, que têm dificuldade de se desfazer desses objetos. É mais ou menos isso? Isso, né? Então, para começar, acho que é fundamental que a gente entenda que o transtorno de acumulação compulsiva ele não é simplesmente uma bagunça ou uma falta de organização, né? Ele é um distúrbio mental reconhecido, né, pelo Manual Diagnóstico de Saúde Mental, e que ele é caracterizado, né, por essa dificuldade de descartar, uma dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de bens, e que não importa quão inúteis ou sem valor para eles, ou sem valor real que eles pareçam ser para outras pessoas. Para aquelas pessoas que desenvolvem esse transtorno mental, esses bens têm valor importantíssimo, né? O que impulsiona esse comportamento, né? Acho que é importante destacar que as pessoas que sofrem com isso, né, elas sentem uma necessidade de fazer, uma necessidade muito forte de guardar esses itens e uma ansiedade e sofrimento intenso quando são confrontadas, né, com essa tentativa de se desfazer deles. Então, isso pode ser motivado pelo medo de precisar desse item no futuro, um apego sentimental exagerado por esse item, a crença de que eles estão desperdiçando, né, algo que acaba sendo acumulado cada vez mais, né, ou até mesmo esse perfeccionismo que paralisa, às vezes, a decisão de se organizar. E com esse tempo, esse acúmulo descontrolado, ele transforma os espaços de vida dessas pessoas, né, tornando insalubres e perigosos, que aí entra a necessidade de uma atuação integrada, assim, né? Que a gente fala de risco de incêndio, proliferação de pragas, né, até mesmo a dificuldade de acesso a áreas da própria casa, né, e que as consequências elas vão muito além do físico, né? Muitas vezes a pessoa ela enfrenta um isolamento social muito profundo, uma vergonha, né, depressão e ansiedade, relações difíceis com a família, com a vizinhança, né? As relações familiares acabam se deteriorando, né? Porque às vezes as famílias não entendem que isso é um transtorno mental, acham que é aquela velha ideia, é vagabundagem, é preguiça e tal, e aí não entendem que a pessoa realmente tem um problema, assim, um transtorno mental que às vezes é melhor tratar de outras formas para além de tratar com preconceito, né? A Sim. dignidade dessa pessoa muitas vezes é severamente afetada. É muito comum a gente ouvir falar de aquela pessoa é desleixada. Para não falar outra coisa, muitas vezes dizem o seguinte, é relaxada, num linguajar muito simplório assim, mas não se sabe exatamente que contexto vive essa pessoa, o que ela carrega consigo e por isso é tão importante esse assunto abordado com o Arthur agora. E como é que foi esse trabalho? Vocês fizeram um trabalho integrado, né, que foi aquilo que você mencionou antes, mas como é que funciona esse trabalho? Chegar até a residência, conversar com essa pessoa, oferecer o apoio posterior e, logicamente, fazer a limpeza, porque isso é uma questão também sanitária. Como é que foi esse trabalho? Sim, é importante destacar que eu não participei dessa ação, tá? Ela foi organizada pela Secretaria de Saúde, que contou com um serviço de atenção básica, mas me convidaram um pouquinho para falar sobre o que acontecia nessa ação. E foi feita uma abordagem inicialmente com a Secretaria da Assistência Social daqui de Gravataí, né? E aí foi feita essa abordagem que articulou com as outras 2 secretarias, com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Infraestrutura, né?
onde, enfim, foi avaliada essa possibilidade de interferir, não só limpando a casa, mas pensando no cuidado para essa pessoa, né? Para essa pessoa e para o meio que estava circundando ela. Então, ela não foi uma ação isolada, né? Mas uma iniciativa integrada que envolveu essas diferentes secretarias. Uhum. Então, esse primeiro ponto de contato, a partir da Secretaria da Ciência Social, foi uma tentativa de sensibilizar essa pessoa que estava acumulando material reciclável. Não sei te dizer se foi uma denúncia que aconteceu, mas geralmente envolve denúncia da vizinhança, que acabam denunciando, né? Aí a forma como essa denúncia muitas vezes é feita, né, carrega aquele estigma que eu estava comentando anteriormente, né? Tem Claro. que limpar, esse cara está acumulando um monte de coisa, às vezes não se entende, né, o quão adoecida está essa pessoa, né? Enfim, a partir da articulação da Secretaria da Assistência Social, foi possível acolher esse indivíduo, iniciar o processo, e aí sim, né, articular esse acompanhamento psicossocial com a Secretaria da Saúde, para depois entrar com a Secretaria da Infraestrutura para fazer essa limpeza. Né? Então, é fundamental que a gente entenda que o acompanhamento psicológico, não só psicológico, mas o acompanhamento multiprofissional, ele é essencial para a gente enfrentar a raiz do problema, assim, né? Algo Claro, que claro. não é só limpar e aí vai ficar limpando, porque Claro. Ô, é Arthur, interessante. você que é um especialista na área de psicologia, né? Você é um psicólogo, enfim, e trata de questões como esta. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer classe social? O que vocês têm, assim, através dos estudos, para nos oferecer de informação a respeito disso, desse transtorno? Então, eu não sou, como eu comentei, eu trabalho no CAPS, que é o álcool e drogas, né? Que a Ah, gente sim. trabalha Uhum, uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Eu sou psicólogo, formado pela uhum, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas, assim, o transtorno mental, ele pode acometer, acho que principalmente pessoas adultas. Eu não tenho tanta uhum. propriedade para falar sobre o transtorno de acumulação compulsiva, tá? Teve o transtorno mental classificado no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, e é algo que também é importante que a gente não banalize, pensando que, bom, eu estou guardando um monte de coisa em casa, no meu porão, e eu tenho transtorno de acumulação compulsiva. Eu acho Daqui a que pouco todo mundo vai pensar que tem um, né, um transtorno. Não, calma. hoje em Por dia, exemplo, eu posso dar um testemunho, eu sou de guardar bastante coisa, mas não me considero uma pessoa com transtorno. sim, hoje em dia a gente vive uma onda, assim, de autodiagnóstico de transtornos mentais, né? Até essa ideia do autismo, essa questão do TDAH, que estava muito em voga, assim. Eu acho que um psicodiagnóstico tem que ser algo muito bem feito, né? Não pode ser feito de forma leviana, justamente porque a diversidade de comportamentos humanos, ela é inerente ao ser humano, tá? Então, às Uhum. vezes, tem pessoas que acumulam mais, tem pessoas que acumulam menos, né? Aí entra toda aquela ideia, tem pessoas que acreditam em signo, eu sou virginiano, gosto de ser mais organizado, enfim, tem uma diversidade de comportamento. A questão é quando isso provoca um sofrimento, né, e como é que é a expressão? Uma incapacidade funcional, um prejuízo funcional, melhor dizendo, né? Que é Claro. isso que a gente estava comentando. A pessoa acumula tantos e tantos materiais, né? E não tem abertura nenhuma, ou sofre muito com a perspectiva de ter que se ver livre desses materiais, que faz com que a gente comece a pensar, bom, não é só, sei lá, preguiça, não, porque pode acontecer, às vezes a pessoa está numa rotina Sim, de sim. trabalho muito intensa, às vezes não consegue dar conta, ou não é Desculpa te só uma interromper, ideia que ela mas propaganda. há Desculpa, algum paralelo, aí é que eu quero aproveitar o gancho, agora você falou da questão do transtorno em si, da acumulação. Há algum paralelo que você faça com o uso de álcool e drogas, que é justamente a área que você trabalha, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? boa pergunta. É, né? Não, Por quê? Porque a mente humana, ela tem umas coisas assim, porque é uma dependência, álcool e droga, isso me veio à cabeça agora, é uma dependência que as pessoas não conseguem abdicar daquilo, se não tiver ajuda, logicamente, e o transtorno de acumulação, se não tiver ajuda, eu tenho a impressão que também a pessoa não consegue se livrar. claro. Às vezes são formas de lidar com o sofrimento, assim, né? Tanto o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? No começo eu destaquei um pouquinho como esse transtorno de acumulação compulsiva pode estar associado com o transtorno depressivo, né? Com o transtorno de ansiedade, né? Às vezes são formas que as pessoas vão encontrando de lidar com o sofrimento ou, né, fazendo um uso abusivo de substâncias psicoativas, né? Ou acumulando diversos itens, né? São formas de lidar com angústias, né? Eu que trabalho no CAPS Álcool e Drogas,
eu gosto sempre eu trabalho muito com paralelos, assim, eu gosto sempre de usar a expressão para as pessoas de que, né, o uso de álcool e outras drogas a gente entende enquanto um sintoma, né? E o transtorno de acumulação compulsiva também pode ser entendido enquanto sintoma de algo maior. Aí Uhum. é com a investigação, é com o acompanhamento multiprofissional que a gente vai entender o que está ocasionando isso, né? Que tipo de... O que essa pessoa está querendo guardar, o que ela não está conseguindo tocar fora, né? Dá para a gente pensar nisso com a galera, né? Por que ela acumula tanta coisa, e quando eu digo o que ela não está conseguindo jogar fora, é no sentido de o que ela não está conseguindo expressar para fora, né? Claro. O que está sendo que tá se guardando tanto que acaba guardando bens materiais também, né? Os assuntos relacionados à mente humana ainda sofrem de um certo preconceito, para não dizer um grande preconceito, mas vocês têm recebido uma demanda maior? Vocês têm ajudado mais pessoas? O que você tem notado com o tempo? Sim, hoje a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, né, eles têm uma compreensão, assim, têm feito estudos e têm entendido, a partir da análise do tempo que nós vivemos, que a gente vive uma espécie de epidemia de transtornos mentais, né? Enfim, de adoecimento mental, a gente pode dizer, né? Isso vem se acentuando bastante depois da pandemia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, hoje a gente já está vivendo, né? Vocês devem estar acompanhando essa questão das chuvas, imagino Sim. todo mundo vivendo isso, né? Hoje eu tive uma colega, isso é algo que, enfim, faz parte do nosso tempo também, essa questão das catástrofes climáticas cada vez mais frequentes, né? Isso faz com que as pessoas desenvolvam sofrimento, né? Uhum. Desenvolvam ansiedade, né? Estava comentando hoje, eu tive uma colega que ela mora em Canoas e a escola do filho dela ligou falando que estava com uma perspectiva de cheia e já se desorganizou, já começou. Sim. Muita gente ficou muito traumatizada por conta das enchentes do ano passado, por conta da pandemia, por conta da questão, né, de cada vez mais dificuldades que a gente vem enfrentando enquanto sociedade, né? E isso, obviamente, nos faz uma procura muito grande do serviço de saúde mental. Por isso que é Uhum. essencial que a gente possa contar com outros serviços, né? Com outros serviços de saúde, com outros serviços de outras secretarias, né? Da assistência social também é essencial que a gente consiga contar para pensar uma articulação, porque sozinho não tem como dar conta. E sabe o Tá? que me chama atenção é que até há pouco tempo a gente pensava como sinônimo de um serviço privado, porque o serviço público tinha dificuldade de dar suporte. Agora a gente está conversando sobre Gravataí, mas de uma forma geral, municípios também se mobilizam para dar, através dos seus sistemas ou do Sistema Único de Saúde, o atendimento, porque os transtornos, os problemas, o sofrimento, como diria o Arthur, ele está em todas as idades, em todas as classes, né, Arthur? Sim. O Brasil ele tem uma política de saúde mental bastante robusta, assim, no SUS, tá? Até há pouco tempo atrás, eu lembro que virou meme, assim, aquela questão do CAPS, não sei se vocês devem saber. Aham. O CAPS está fazendo acompanhamento no CAPS. O Brasil é um dos pioneiros da reforma antimanicomial, se iniciou no final da década de 80, início da década de 90, em conjunto com o movimento de reforma sanitária, né, que instituiu o SUS. Então, o CAPS ele existe, os CAPS existem desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, com uma estratégia substitutiva aos manicômios, que entendiam, enfim, que a loucura deveria ser isolada, tudo que era diferente deveria ser isolada, e o CAPS ele surge entendendo que a loucura, as pessoas com transtornos mentais, as pessoas que são diferentes, digamos assim, elas têm que ser inseridas na sociedade e tem que ter um espaço de pertencimento no território, né, para que elas possam ser tratadas, possam ser olhadas, possam ser cuidadas. Uhum. Então, acho que a ideia é que sim, a gente não trate com preconceito, principalmente olhando de uma forma humanizada para essas pessoas, né, que essa é um problema que a gente, principalmente no serviço que eu trabalho, né, o CAPS Álcool e Drogas, é uma realidade diária, né, essa questão do julgamento moral, né, e se entendendo que isso mesmo que o senhor tinha falado antes, né, essa questão, o cara é relaxado, o cara é um Aham. drogado, é um alcoólatra, né, ele não se entende o que motiva esse uso, né, que essa pessoa passou na vida que motivou esse uso abusivo, né? Então, é complexo, né? E no Tem... caso dessas drogas, entre aspas, aceitas pela sociedade, aí, principalmente álcool, né? Vocês têm notado crescimento também?
Sim, desde o início, desde a pandemia, a gente tem É. notado um aumento exponencial, assim, no número de pessoas que têm feito uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Antigamente se falava muito que a maconha era a porta de entrada para as outras drogas, e quem trabalha com álcool e droga sabe que não, sabe que é o uso de álcool, do álcool e do tabaco, mas principalmente o álcool, que é a porta de entrada de tudo, assim, que é um dos principais problemas que nós temos aqui, o uso abusivo de álcool, né? Que ele é socialmente aceito, né? Muitas vezes é tomado como uma brincadeira, tipo, Uhum. o cara tá caindo de bêbado, daí todo mundo dá risada, né? Se é um cara que tá extremamente intoxicado com outras substâncias ilícitas, se tem todo um viés de proibição, mas o uso de álcool muitas vezes é relativizado. Aí tem a ver com nossos rituais enquanto sociedade também, que é outra questão que nós Sim, temos, né? Mas sim. tem se acentuado, isso é fato, né? É. Esse uso abusivo de substâncias. E o que eu vejo é o seguinte: as famílias estão presenciando esse crescimento, porque muitas vezes o menor de idade está acompanhando o pai que está bebendo, né? E isso vai criando um ciclo que eu até não sei, não sou um especialista no assunto, mas acredito que deva ser uma atividade de conscientização também, inclusive nas escolas, porque a gente não vê um futuro muito promissor em relação a isso. Não sei se o Arthur concorda, né? É algo que aí eu já vou dizer que é algo que é histórico, né? Ah, No sim. mundo, no Brasil, né? A gente Uhum. sabe que não é. Aí sim, essa questão do uso abusivo de álcool, né? O senhor é um pouco mais, não sei quantos anos você tem, eu tenho 30 anos, É, né? Eu fui eu criado, tenho bem mais que você. Mas eu concordo com isso justamente, eu Arthur. fui criado com esse uso de álcool, principalmente entre os homens, sendo estimulado. É, Tá? exato. Meu avô, E até a sociedade foi gaúcha, a sociedade gaúcha tem muito disso, de incentivar os filhos a replicarem o que os pais fazem. Infelizmente é exatamente. assim. Bom, nós teríamos assunto para ficar falando aqui um monte de tempo, mas o que era para ser o nosso assunto principal ali, que foi o atendimento dado a esse transtorno de acumulação, a gente abordou e também falou sobre álcool e drogas, e por isso eu quero agradecer ao Arthur Gomes, que é psicólogo e coordenador do CAPS Álcool e Drogas, CAPS 3, de Gravataí. Muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades, Arthur. Perfeito, obrigado. Acho que ressaltando assim que é um desafio complexo e que essa intervenção ela tem em transtornos mentais em gerais, tá? Uhum, Em geral, essa intervenção ela tem que ser sempre de forma humanizada e integrada, assim, nunca sem entendendo. dúvida. Acho que o preconceito não É, ajuda em nada, de nenhuma forma, tá? Mas agradeço pela parceria aí e fico à disposição do que precisar. Um abraço. igualmente. Muito obrigado, bom trabalho. Você sabe que as boas notícias, as boas iniciativas passam aqui no Multicidades, né? Hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.